Político está de volta. Diante do que a gente tá Vai. Vamos lá. Você tem que deixar eu me concentrar. Tá bom, fechou. Não dá. Tô certo. Foi um feio aqui no vídeo. Seu cheiro, dona, se encosta em meu coração. Tô impregnado de você. O que eu acho? É canal. Você fala pra eles. Dois anos depois, a gente estava sem postar absolutamente nada, por vários fatores. Acho que os mais importantes, assim, são a minha faculdade. Para quem não sabe, eu sou estudante de Direito, agora estou no 9º semestre, graças a Deus, meu pai. E para quem disser para você que os últimos semestres são os mais fáceis, não é verdade. Isso é utilidade pública. 9º e 10º semestre, se o seu curso for numa duração de 5 anos, são muito complicados. Tem a fase do TCC, que é onde eu estou nesse momento, concluindo o TCC, apresentar o TCC. Com essa pandemia, as coisas estão sendo resolvidas online, então é realmente tudo muito complicado. E a gente que é estudante, a gente não só estuda, a gente tem que estagiar, a gente tem que fazer as coisas em casa, a gente tem que estar com a família, a gente tem que se dedicar a outros tipos de relacionamento, amizade, quem tiver namorado ou namorada, enfim. Tudo sempre uma correria louca, porém, eu adoro esse meio de comunicação que a gente tem. Gosto muito das entrevistas, gosto de fazer tudo isso. O Embarque Político hoje está chegando com uma roupagem um pouco diferente. A gente sempre grava no carro, a gente conversa com um convidado nas ruas, porém dessa vez não dá para fazer dessa forma, como vocês sabem, como eu já falei, por conta da pandemia. Mas a gente já está articulando uma outra maneira de fazer essas entrevistas e trazer para vocês os convidados que vocês pedem e com os temas que vocês querem. Então, sempre comenta nos vídeos o que você achar, o que dá pra gente fazer melhor, as pessoas que vocês querem que eu entreviste, e vou estar fazendo isso. Sem mais delongas, hoje eu vou falar para vocês sobre o tema do meu TCC. Eu não estava divulgando, eu não queria realmente falar sobre ele ainda. Algumas pessoas já me perguntaram, amigos inclusive, e eu não falei sobre o que eu ia escrever. Pouquíssimas pessoas sabem, mas porque eu queria fazer dessa forma, eu queria estar pronta para trazer para vocês um conteúdo legal. É um tema, um assunto complicado, difícil de se falar, mas a gente precisa conversar sobre isso. O meu tema é violência sexual e vitimização secundária. Eu estou fazendo uma pesquisa num município específico da região metropolitana de Salvador, mas hoje a gente não vai focar no município, a gente vai falar de um modo geral, até porque a ideia do vídeo, além de que a gente tire algumas dúvidas que talvez vocês possam ter sobre esse assunto, é fazer com que vocês se questionem, né, avaliem como é que isso funciona no local onde você mora. Certamente, a primeira dúvida que você pode ter quando ouve o tema, se você não for da área de direito ou não teve algum outro contato por estudar para concurso ou por interesse mesmo, é se questionar o que é que significa essa vitimização secundária. Então, é importante dizer que a vitimização, em geral, ou processo vitimizatório, ele consiste numa série de agressões psicológicas que a vítima ela sofre a partir do momento em que ocorre o crime, a gente aqui está lidando de violência sexual, até algum período indeterminado. Então, essa vitimização ela é dividida em 3 modalidades, que é a vitimização primária, a secundária e a terciária. A gente hoje vai lidar com a vitimização secundária. Então, o que ocorre? Neste tipo de vitimização, as agressões psicológicas que a vítima vem a sofrer, elas advêm do Estado. Então, são dos órgãos que são responsáveis pela persecução penal. Então, os policiais, eles podem cometer essa vitimização, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, todos eles são personagens que podem estar participando desse processo vitimizatório. Para dar um exemplo, para ficar um pouco mais claro para vocês, digamos que a vítima ela sofreu violência sexual, aqui o crime, e ela foi encaminhada a uma delegacia de polícia, ou ela se encaminhou a uma delegacia de polícia, e chegando lá, o policial que a atendeu nesse período, né, nessa fase que a gente chama de pré-processual, ele desacreditou da vítima, ou ele fez questionamentos desnecessários, exacerbados, que acabaram
culpabilizando a vítima, revitimizando, fazendo com que ela se sinta responsável pelo crime que ocorreu com ela. Bom, diante disso, eu venho estudando, pesquisando, escrevendo sobre quais seriam as possíveis causas para a ocorrência dessa vitimização. E aí eu destaquei duas questões muito importantes para mim, cruciais. A primeira, que trata do patriarcalismo brasileiro, e a segunda, que é da falta de preparo dos agentes públicos, mas que eu acredito que essa segunda que, inclusive, é em decorrência deste primeiro item que eu citei para vocês. Então, falando sobre patriarcalismo, é importante a gente falar sobre construção e evolução das leis. Os portugueses, quando eles chegaram à costa brasileira, eles trouxeram o Código Filipino, no caso as Ordenações Filipinas, que foi o que regiu todos os atos da vida civil no país antes da instauração do Código Civil Brasileiro de 1916. Então, nessas ordenações filipinas estava contido que as mulheres elas não tinham como praticarem sozinhas os atos da vida civil. Então, se elas fossem casadas, os seus maridos responderiam por elas, e se elas não fossem casadas, os seus pais responderiam por elas. Pais, digo, apenas os homens. Pai, somente a figura do homem. Porque, segundo eles, a mulher tinha uma fraqueza na compreensão, no entendimento. Então, ela não seria competente o suficiente para lidar com os próprios atos. Então, era inclusive permitido que os maridos castigassem as mulheres ou que, inclusive, assassinassem as suas mulheres por suspeita de adultério. E digo suspeita porque eles não precisavam apresentar provas concretas, bastava que houvessem rumores públicos do adultério e que estaria justificado o assassinato e ele seria isento de pena. Então, é importante dizer que muito já se mudou, né? E ainda tem muito a evoluir essa relação de domínio e de poder que o homem ainda acredita ter sobre a mulher. Creio que tem uma questão muito forte ainda relacionada à questão histórica, mas daí surgiram as diversas formas de violência que antes eram admitidas, que hoje não são mais. A violência sexual, a violência patrimonial, a física, a psicológica, a violência moral. Sobre o segundo item que eu falei para vocês, que é a questão da falta do preparo dos agentes públicos, eu tenho um dado muito interessante e muito preocupante ao mesmo tempo sobre essa questão do preparo. A Lei Maria da Penha, que é a 11.340 de 2006, que é uma lei que considero ainda um tanto quanto recente, ela disciplina sobre essa questão do tratamento do agente público à vítima, seja ela vítima de violência sexual ou das outras 4 modalidades que estão previstas, que eu já falei para vocês. E aí o que acontece? É muito importante a implementação de delegacias especializadas, porque elas vão tratar, por exemplo, que é importante que uma policial do sexo feminino atenda casos de diligências de violência contra a mulher. É importante que na delegacia tenha uma sala preparada para que seja atendida a uma vítima de violência nesse sentido. É importante ter o acompanhamento psicológico e toda a questão empática sobre o registro, né, da ocorrência, sobre a conversa com a vítima, sobre a deixar o mais confortável possível, né, diante de uma situação dessa tão complicada, para que ela possa relatar os fatos com clareza e que ela não seja revitimizada. Então, daí surge a tamanha importância da implementação da delegacia especializada, que a gente chama de DEAN. No entanto, a Bahia, como vocês sabem, tem 417 municípios e apenas 15 delegacias especializadas. O que é que acontece nesses casos? Os municípios que não têm esse serviço especializado para oferecer para o atendimento à mulher, eles vão atender a qualquer demanda, seja de violência contra a mulher ou não, em delegacias de polícia civil comuns. É importante entender que existe uma dificuldade na implementação das DEANs, porém, isto não seria tão impactante se a gente tivesse notícia de que as delegacias de polícia civil elas mantêm os seus agentes públicos preparados para o atendimento de qualquer demanda, incluindo as demandas de violência contra a mulher que são tão recorrentes no nosso país. Então, se a gente se depara com uma população que não tem o acesso à educação,
que não tem estrutura nas escolas e a gente se depara com agentes públicos que não são preparados para lidar com esses casos, a gente tem certamente um avanço nesta vitimização secundária, bem como um avanço na ocorrência de todas as formas de violência. Por isso, gente, é tão importante a gente falar sobre esses temas. Eu quis escrever sobre isso porque eu acho que é também mais uma forma de visibilizar o tema, de ampliar as nossas conversas, né? A gente tem esse meio de comunicação agora. E a violência sexual é uma coisa muito grave, é muito séria, afeta diretamente o íntimo de uma mulher. E é muito importante a gente dizer que a violência sexual ela vai ocorrer quando não há o consentimento para a prática do ato sexual. Então não importa quem é o agente causador, não importa quem é o criminoso. Se você tem uma relação afetiva, uma relação amorosa, um namorado, ou você é casada, ou você tem uma união estável, e aquela pessoa quer manter uma relação sexual com você, ou qualquer que seja o ato sexual, e você não quer, e você não consente, e ainda assim ela ocorre, isto é um crime sexual. Estou realmente realizada em poder escrever e passar para vocês algumas das coisas que eu estou pesquisando. Ainda tem muita coisa, são muitos fatores. A gente vive numa sociedade que é muito difícil para a mulher, onde ela está sendo sempre culpabilizada por todas as coisas que acontecem com ela e que não são de responsabilidade e de culpa dela, mas acontecem muito. Então a gente precisa buscar compreender, conversar, ampliar o nosso conhecimento e o nosso nível de empatia para esses casos, esses crimes de violência sexual, bem como tantos outros crimes, tantos outros casos que acontecem em relação às mulheres. Eu espero que esse vídeo tenha colocado pelo menos uma interrogaçãozinha na cabeça de vocês, porque o conhecimento ele vem a partir da dúvida, a gente busca quando a gente tem dúvida, e faça com que a gente reflita. Eu também, que estou estudando sobre isso, eu não sou especialista no assunto, mas estudo sobre isso, me importo, e eu espero que você também se importe, porque com certeza dá pra gente fazer algumas coisas mudarem, pelo menos no lugar onde a gente mora, se todo mundo resolver pensar um pouquinho mais sobre isso. Então, muito obrigada, você que ficou assistindo até agora. Comente o que você achou do vídeo, se você tem alguma dúvida. Não dá realmente para falar sobre todo o trabalho no vídeo, senão ele vai ficar muito extenso. E eu vou deixar isso para a apresentação do meu TCC. Mas, com certeza a gente pode fazer outros vídeos, pode continuar falando sobre isso, ou falar sobre outras coisas, como a gente sempre veio fazendo. Se você está assistindo o vídeo, se você está assistindo o canal pela primeira vez, está assistindo esse vídeo, assiste os outros vídeos. A gente teve convidados muito legais, a gente ainda vai ter outros convidados. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curte aí o vídeo, compartilha se você achou legal. E se tem perguntas, pode escrever nos comentários que eu vou responder todo mundo. Minha rede social é essa aqui. Você pode me seguir. Pode me perguntar as coisas lá também, que se eu souber eu vou te responder, se eu não souber eu vou te indicar algum professor que seja super acessível, algum canal de comunicação, alguma plataforma que você possa pesquisar e se informar, fazer um curso, tá? Tudo isso eu estou disponível, a gente está aqui para se ajudar. Vamos pensar sobre isso e sobre todas as questões que eu estou colocando aqui no vídeo, e tragam questões também para a gente conversar e analisar juntos. O embarque político está acabando por hoje, mas em breve teremos vídeo novo, teremos convidados novos. Já pensei em algumas formas para poder a gente fazer as entrevistas, ainda aqui online, para poder a gente se entreter, a gente ter mais conhecimento, a gente conversar com pessoas que têm propriedade para falar de vários assuntos e tirar nossas dúvidas, as minhas e as suas. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Vou mantendo atualizações sobre o meu TCC e sobre a minha defesa lá na rede social. E é isso, até mais!